Muitas pessoas carregam no coração uma pergunta silenciosa. Por que às vezes parece que pessoas invejosas prosperam enquanto quem busca fazer o bem enfrenta tantas batalhas? Essa é uma dúvida antiga que acompanha a humanidade há muito tempo. A Bíblia fala muito sobre isso. Desde os tempos antigos, homens e mulheres de fé enfrentaram inveja, perseguição e inimigos. Mas também testemunharam algo poderoso. A justiça de Deus sempre chega no tempo certo. Se você já sentiu que alguém tentou te prejudicar, falou mal de você ou teve inveja do que Deus está fazendo na sua vida, esta mensagem é para você. A palavra de Deus nos ensina que a inveja é uma das emoções mais destrutivas que existem. Ela nasce quando alguém olha para a bênção do outro e, em vez de se alegrar, deseja que aquela pessoa perca aquilo que recebeu. A Bíblia mostra que a inveja pode gerar atitudes perigosas. Foi por inveja que os irmãos venderam José como escravo. Foi por inveja que líderes religiosos se levantaram contra Jesus. Mas também foi nesses momentos que Deus mostrou o seu poder de livramento. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor estava agindo de maneiras que ninguém conseguia perceber. A história de José é um exemplo impressionante disso. Seus próprios irmãos o traíram e o venderam como escravo. Aos olhos humanos, parecia o fim da história. Parecia que a injustiça tinha vencido. Parecia que os planos de Deus tinham sido interrompidos. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Anos depois, aquele jovem que foi traído se tornou governador do Egito. Deus transformou sua dor em propósito e sua humilhação em honra. Quando finalmente reencontrou seus irmãos, José declarou uma frase que revela a profundidade da justiça divina. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa frase nos ensina uma verdade poderosa. Nem tudo que parece derrota é realmente derrota. Às vezes, Deus está apenas preparando algo maior. Outra história marcante é a de Davi. Antes de se tornar rei, ele foi perseguido por Saul, que sentia inveja de sua coragem e de sua popularidade. Mesmo tendo oportunidades de se vingar, Davi escolheu não atacar Saul. Ele decidiu confiar que Deus faria justiça no tempo certo. E foi exatamente isso que aconteceu. No momento determinado por Deus, Davi foi honrado e colocado na posição que o Senhor já havia preparado para ele. Essa história nos ensina uma das maiores lições espirituais. Quem confia em Deus não precisa lutar batalhas que pertencem ao Senhor. A inveja pode levantar pessoas contra você, pode gerar críticas, mentiras e até tentativas de te derrubar. Mas a Bíblia nos lembra de algo muito importante. Ninguém pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Quando Deus decide abençoar alguém, nenhuma palavra negativa tem poder suficiente para cancelar aquilo que Ele determinou. Por isso, em vez de gastar energia tentando se defender de todos os ataques, a palavra nos ensina a buscar refúgio em Deus. O Salmo 23 declara que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Isso significa que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Talvez existam pessoas desejando que você fracasse ou tentando te desanimar. Mas lembre-se de algo muito importante. Deus vê tudo. Nenhuma injustiça passa despercebida diante dele. Cada lágrima, cada oração e cada momento de dor são conhecidos por Deus. Ele conhece sua história e conhece seu coração. A Bíblia afirma que Deus é um Deus de justiça. Ele cuida da causa daqueles que confiam nele. Quando entregamos nossas batalhas a Deus, Ele age de maneiras que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar. Às vezes, Ele muda as circunstâncias. Às vezes muda os corações das pessoas e às vezes simplesmente abre portas que ninguém pode fechar. A verdade é que a inveja dos outros nunca será maior do que o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus colocou um sonho no seu coração,
Nenhuma oposição humana será capaz de impedir aquilo que ele decidiu realizar. Por isso, não deixe que a inveja dos outros roube sua paz. Continue caminhando com fé e confiança em Deus. O mesmo Deus que livrou José e protegeu Davi continua agindo hoje. Confie nele. A justiça e o livramento de Deus sempre chegam no tempo certo. Amém. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida, mesmo em meio às batalhas, eu quero te convidar a fazer um pequeno ato de fé agora. Escreva Amém aqui nos comentários como uma declaração de que você confia na justiça e no livramento de Deus. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sentir a paz e a proteção do Senhor hoje. Que Deus transforme toda injustiça em vitória, toda inveja em livramento e toda luta em testemunho. Que a paz de Deus guarde sua vida, sua família e seus caminhos. E que a presença do Senhor esteja com você hoje, amanhã e sempre. Amém.